Olá pessoal, aqui é o Vitório e no vídeo de hoje eu venho falar sobre um tema de extrema importância para você que investe em fundos imobiliários. Hoje, dia 12 de março de 2020, aconteceu um fato que pode influenciar de forma significativa o preço dos fundos imobiliários. Na verdade, o preço das cotas dos fundos imobiliários, tá? Eu vou explicar isso no vídeo de hoje e se você investe em fundos imobiliários, eu recomendo que você assista esse vídeo porque a informação que eu vou trazer aqui pode influenciar de forma significativa as decisões que você vai tomar de agora em diante, tá? Então assiste o vídeo para ficar por dentro o que é que pode acontecer com o preço das cotas dos fundos imobiliários. Se você não me conhece, eu sou o Vitória Moeda e aqui no canal eu comento sempre sobre investimentos, renda fixa, renda variável, muito sobre fundos imobiliários. Então, se você gosta do assunto, vai se inscrevendo no canal e curte esse vídeo. Isso é muito importante para ajudar a mostrar, aqui o YouTube mostra esse conteúdo a mais pessoas, tá bom? Então, não deixa de dar aquela curtida para ajudar a gente aqui. Vejo você no vídeo. Um abraço e até logo. Fala galera, aqui é o Vitório e no vídeo de hoje eu trago uma notícia não tão agradável, tá? Não quero aqui soar, de certo modo, alarmista, mas as notícias não são boas. Houve uma mudança hoje no cenário de investimentos, a meu ver, que tem um impacto um pouco mais estrutural do que o coronavírus. E é com isso que eu estou preocupado. Eu não estou nem tão preocupado com o coronavírus como estou preocupado com esse problema. E esse problema que soou o alarme hoje para mim e me motivou a gravar esse vídeo, tem mais a ver com a situação política do país, tá? Vamos aqui para a tela. Vou mostrar para vocês aqui uma matéria que saiu, na verdade foi do dia 11, mas refletiu no mercado hoje, que foi a derrubada do veto do Bolsonaro aqui com um dispositivo relacionado ao BPC, o benefício de prestação continuada, que estava no bojo da reforma da Previdência, e esse veto que tinha uma importância grande do ponto de vista do impacto fiscal, né, da potência fiscal da reforma da Previdência, foi derrubado, né? E para vocês terem uma ideia, segundo aqui a matéria, os deputados falam em um impacto em algo de torno de 7 a 10 bilhões e o governo, que é quem realmente paga a conta, que sabe de fato quais são os dados, estima em 20 bilhões esse impacto. Tá? Para a gente ter uma ideia, a reforma da Previdência, segundo estimativas do ministro Paulo Guedes, teria uma potência fiscal em 10 anos de 850 bilhões de reais. Então, se a gente multiplicar esses 20 bilhões por 10 e levar isso aí numa escala crescente, né, já que as despesas previdenciárias crescem de forma exponencial, podemos dizer que algo em torno de 250 bilhões de reais, mais ou menos, de modo estimado aí, em relação a uma economia projetada originalmente, né, quando a reforma foi aprovada, de 850. Então, estamos falando aí de mais ou menos um quarto da reforma da Previdência foi destruída, sem querer entrar no mérito aqui do benefício, de quem vai obter aí um rendimento maior do seu BPC, isso tudo é desejável, né? Desde que haja dinheiro para isso, né? O fato é que isso vai ter um impacto tremendo do ponto de vista fiscal nas contas do governo e isso prejudica a taxa de juro de longo prazo. E aí eu quero mostrar para vocês um estudo que eu fiz aqui rapidamente, e aí vocês vão me perdoar quanto à beleza dos gráficos, tá? Eu trouxe aqui um gráfico trazendo as informações de março de 2015 a março de 2020 com relação às taxas de juro do IPCA mais 2035, né? Que é um título de renda fixa do governo, né? Que é muito parecido com o fundo imobiliário, só que ele é juro enquanto o fundo imobiliário é aluguel, tá? Você tem a cota aí que, de certo modo, traz o rendimento do IPCA, né? Traz a correção pela inflação, enquanto que o principal do título aqui também é corrigido pela inflação e tem-se aqui também uma adição do percentual de juro real que é pago
em relação àquela base, né? No caso aqui, esse percentual de juro durante o governo Dilma rondava aqui entre os 6%, chegou aos 7%, depois foi para os 5%, né? E aí assumiu o governo Bolsonaro, teve o período eleitoral aqui e começou a cair, tá? E aí hoje vocês veem aqui esse pico que em nenhum momento a gente tinha visto aqui antes no histórico, né? Aqui um pico um pouco mais agudo, tal, mas para vocês terem uma ideia da proporção do problema, né? Passamos de 3,20 para praticamente 5% de uma vez só, né? E como é que isso impacta os fundos imobiliários, tá? Vou mostrar para vocês aqui um gráfico do IFIX, para a gente tentar entender a correlação entre essas duas variáveis, né? No longo prazo, os fundos imobiliários valorizam, tal, a gente sabe disso. Mas em que proporção e em que velocidade? Isso tem uma relação muito intrínseca com os juros. Então eu tentei colar um gráfico aqui no outro para que vocês possam entender essa correlação, tá? Toda vez que o juro sobe, o que é que acontece com os FIIs? Eles tendem a cair, tá? O que é que acontece quando o juro cai? Os FIIs tendem a subir. O que é que acontece quando o juro cai? Os FIIs tendem a subir. O que é que acontece quando o juro sobe? O IFIX tende a cair, tá? Então, como o aluguel dos fundos imobiliários ele não é revisto tão facilmente como é revista a taxa de juros de longo prazo, né? Não é tão facilmente assim, mas o Tesouro pode mudar isso a mercado, né? Isso é regulado pelo mercado, de certo modo. O aluguel do fundo imobiliário não. Então o ajuste do fundo imobiliário se dá via preço da cota, tá? Então a minha grande preocupação é a seguinte: se esse movimento aqui veio para ficar, percebam que essa queda aqui também vem para ficar, tá? Então muita atenção, porque estamos aqui diante de um movimento muito importante, tá? Então, se você investe em fundos imobiliários, quer saber mais sobre esse assunto, quer saber um pouco mais da minha opinião sobre o tema e quer acompanhar o mercado, quero te convidar para fazer parte do nosso canal do Telegram. Diante desse cenário, eu vou tentar, sempre que tiver algum fato relevante, soltar um áudio lá no canal, tentando explicar o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode esperar de agora por diante, tá? Por enquanto, parece ser uma demonstração de força do Congresso. Mas daí, para isso de fato se tornar um embate mais forte, né, em relação a legislativo e executivo, a ponto de inviabilizar o governo e o mercado reagir a esse fato, isso não está tão longe do nosso horizonte, tá? Então, quero convidar você para fazer parte do canal, para ficar por dentro aí do desenrolar dessa história e saber o que fazer em relação aos seus fundos imobiliários, tá? Não fiquem com medo, isso daqui não é motivo para pânico para você sair vendendo seus fundos imobiliários, é um alerta para que você entenda as dinâmicas do mercado, entenda o que está acontecendo e saiba dos riscos que podem acontecer de agora por diante, tá? Pode ser que os fundos imobiliários não estejam mais tão baratos se isso se confirmar e o preço de mercado deles fique por aí, então de repente não é interessante você fazer grandes movimentos, tá bom? Então fiquem de olho no desenrolar aqui no canal, também no Instagram, vou tentar trazer algumas notícias para explicar para vocês aí o que é que pode acontecer de agora por diante, tá bom? Eu sou o Vitório e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.